Olá pessoal, nós vamos fazer um experimento prático para descobrir a área de uma circunferência. Para fazer esse experimento, a gente vai precisar de uma régua, ou se não um esquadro, compasso, caneta, tesoura e um pedaço de papelão. Para começar o experimento, eu vou fazer em uma folha de ofício para ficar melhor a visualização. Vocês podem fazer direto no papelão. Eu vou utilizar o compasso e vou medir na régua 7 centímetros. Para medir, posiciona a régua, posiciona o compasso no marco zero em 7 centímetros. Tentar fazer com a maior precisão possível para ficar melhor na hora do final do experimento. Pega e marca um pontinho do centro e traça a circunferência. Bom, para melhor visualização, eu tenho aqui uma circunferência, a mesma circunferência, só que destacada para o experimento. A partir daí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a régua, medir aqui, passando pelo centro, no centro em 7 centímetros, medindo 14 centímetros, traçar a diagonal. Com a diagonal traçada, a gente vai fazer com um ângulo de 90 graus, traçar uma outra diagonal. Então a gente posiciona o esquadro bem no marco zero, no centro da circunferência. Pode posicionar a régua para verificar que vai fechar os 14 centímetros. A circunferência assim está dividida em 4 partes. Bom, como é que a gente vai conseguir dividir em 16 partes iguais? Para isso nós vamos utilizar o compasso. Então, nós vamos pegar uma medida exatamente do tamanho de 7 centímetros, que é o raio da circunferência, e vamos marcar um ponto fora da circunferência. Como é que a gente marca esse ponto? A gente faz um arco fora da circunferência e na outra extremidade também faz um marco. Nesse marco, onde as duas linhas se cruzam, é o ponto. Então, isso você vai fazer tanto de um lado quanto do outro. Marcado esse ponto, dá para pegar a régua. Entre os dois pontos, o ponto que você fez e o centro da circunferência, você consegue tracejar exatamente na metade do ângulo de 90 graus. Agora a gente repete o mesmo procedimento, só que em vez de utilizar o tamanho do raio, a gente vai utilizar a metade do raio. Como a gente utilizou 7, a gente vai utilizar 13,5. Mede na régua. Pega um ponto na extremidade da circunferência, na reta, e marca os arcos. A gente só precisa marcar em meia circunferência porque a gente já vai utilizar o ponto do centro como referência para traçar as outras diagonais. Assim a gente conseguiu
dividir a circunferência em 16 fatias iguais. Essa parte do experimento a gente faz no papelão e daí recorta a circunferência. O desenho recortado e marcado já vai ficar assim, a circunferência. Agora vem o truque que a gente tem que fazer para fazer a divisão, para ajudar a compreensão a partir de um quadrilátero a área da circunferência. O recorte vai ser assim, vou recortar toda uma das diagonais e cada reta a gente vai recortar sem cortar o final na extremidade da circunferência. He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his Assim a gente tem todos os triângulos a partir com a altura e a distância igual ao raio. O que a gente vai fazer? A gente vai encaixar cada triângulozinho. didn't seem to understand because the next to the cap went out and dropped to the band and now the company just when he plays reveille he's the boogie woogie. O que aconteceu? A gente formou um quadrilátero. Esse quadrilátero, quanto maior a divisão de triângulos que a gente fizer, mais ele vai formando a forma de um retângulo. Assim a gente tem uma forma de um paralelogramo. Como a gente descobre a área de um paralelogramo? A gente faz base vezes altura. O que está acontecendo aqui? Qual seria o raciocínio que o aluno tem que chegar? Essa é uma aula indicada depois que o aluno já tem o conhecimento de como é que se calcula o perímetro da circunferência. Então, sabendo como se calcula o perímetro da circunferência, o que a gente pode observar? Essa distância aqui, que a gente pode considerar de base, é metade do perímetro da circunferência. E a altura vai ser do tamanho do raio. Então, calculando a área desse paralelogramo, vai ser raio vezes 2πr dividido por 2. No caso, a gente vai chegar no resultado de πr ao quadrado, que seria a área da circunferência a partir de um paralelogramo. E assim, você pode calcular a área da circunferência através de um paralelogramo. É isso, pessoal. É um experimento prático, simples, com materiais simples, que pode ser realizado por qualquer aluno dentro de sala de aula.